Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Hoje nós vamos continuar o estudo da série de investigadores da Palavra de Deus e nós vamos estudar sobre mais um inimigo que nós temos, que é Satanás. Satanás não é um nome próprio. Esse nome Satanás significa adversário. Nós sabemos que a vida cristã ela é uma luta e nessa luta nós não podemos ignorar o nosso inimigo, que é Satanás, que é o nosso adversário. É ele que tenta nos atacar, é ele que tenta fazer com que nós venhamos a pecar, venhamos a nos afastar dos caminhos de Deus. Então, Satanás é um inimigo que precisa ser derrotado. E a palavra fala que nós temos força para derrotá-lo. Tem um versículo que diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Efésios 6:10. E lá em 1 João 4,4 diz assim, que porque aquele que está em vocês, aqui está falando de Jesus que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Então, não importa a força do adversário, nós sabemos que Jesus é muito mais forte. Então nós só podemos vencer ao inimigo por causa disso aqui, ó, porque Cristo é a nossa vitória. Nós sabemos que quando Jesus veio aqui para a Terra, ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Só que qual foi a diferença? Que Jesus não cometeu pecado. No período que Jesus esteve aqui na Terra, a Bíblia conta sobre um período de 40 dias que ele passou no deserto sendo tentado pelo diabo. E nessa tentação nós sabemos de 3 áreas onde Jesus foi tentado. Ele foi tentado a transformar pedras em pães, lembrando que ele estava 40 dias sem comer, mas ele não fez isso. Depois o diabo levou ele para o alto lá do pináculo e disse para ele se jogar lá de cima e que os anjos iriam segurar ele, citando uma palavra de Deus, citando a Bíblia. Só que Jesus também não cedeu a essa tentação. E por último, o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos da terra. E disse que aquilo ali tudo pertencia a ele e que ele daria a Jesus se Jesus se prostrasse e adorasse a ele. Mas Jesus não se prostrou, não adorou o diabo, não fez a vontade do diabo, não cedeu à tentação. É interessante que Adão e Eva, eles pecam quando eles estão lá no jardim, eles estão cheios de alimentos naquele lugar, eles estão vivendo no paraíso. E mesmo assim, eles conseguem cair na tentação do diabo. Eles são tentados com uma fruta que era algo que eles já tinham ali à sua disposição. Eles não estão passando fome, eles são tentados com aquilo e eles cedem ao pecado. Jesus agora está no lugar deserto, ele está lá no meio das feras do campo, ele está ali provavelmente cercado por todos esses demônios, não só o diabo devia estar ali, mas todos os outros para oprimi-lo. Ele está numa situação difícil porque ele está há 40 dias sem comer e a primeira tentação é com comida. Então, mesmo assim, Jesus não cede à tentação. Mesmo assim, ele se mantém firme e ele diz não às propostas do diabo. Uma coisa que Jesus veio é para estabelecer o seu reino, o seu governo. E o diabo tenta mostrar para ele que poderia dar a ele o reino, os reinos, né, desse mundo. Mas mesmo assim, Jesus não cede à tentação do diabo. Ele rejeita a Satanás e ele diz que é para adorar somente a Deus. Então, por causa da vitória de Jesus, tanto na cruz como em vida, nós podemos nos apropriar dessa vitória e vencer a Satanás. Toda vez que ele vier com propostas, com sugestões, nós podemos dizer não e olharmos para Jesus. Bom, e qual é o risco, qual é o perigo para nós de Satanás nos tentar? O perigo é esse aqui, ó, que Satanás ele é um grande enganador. Aqui a gente tem um peixe e ali tem uma isca. A isca ela é uma coisa artificial, uma coisa falsa, que está ali para enganar o peixe. Quando o peixe vier e morder a isca, ele vai ser levado. Então, Satanás ele trabalha dessa maneira. Ele vai colocar iscas na nossa vida para tentar nos capturar através dessa isca. E ele nos conhece, ele sabe pontos fracos nossos, eles observam a gente, então eles vão tentar com coisas que eles sabem que para nós serão uma tentação, que para nós serão algo que vai envolver o nosso coração, nossos sentimentos. Então Satanás ele sempre vai buscar maneiras de fazer com que a gente caia numa área que a gente tem dificuldade, que a gente tem debilidade. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira na Bíblia, que é um casal
que eles tinham dinheiro, lá venderam um campo, ganharam dinheiro com aquilo, e eles mentiram para os discípulos que eles estavam dando todo o dinheiro do campo que eles tinham vendido. Mas na verdade eles tinham guardado um pouco do dinheiro para eles. Tudo isso foi arquitetado por Satanás. Satanás percebeu que eles tinham esse espírito de ganância, esse espírito ali de enganar, de mentir, e aí arquitetou com eles todo esse plano. Então eles caíram na tentação do diabo, e até Pedro fala para eles que Satanás encheu o coração deles com aquilo ali. Então, Satanás, ele vai tentar fazer isso na nossa vida. Ele vai buscar áreas onde nós somos fracos e nessas áreas ele vai nos tentar, para que como uma isca a gente seja fisgado por ele. Como que eu fujo de tudo isso? Através de Jesus. Somente Jesus pode me livrar das tentações. Lembrando que da tentação eu preciso fugir, como diz a palavra. Ao diabo nós devemos resistir, mas a tentação a gente precisa fugir dela, porque em nós mesmos nós não temos a força necessária para resistir, para vencer. Somente em Jesus nós vamos encontrar aquilo que é necessário para conseguir vencer todas as provações, todos os testes que o diabo vai tentar aplicar na nossa vida. Nós precisamos cuidar da sabedoria que Satanás tem por causa de alguns pontos que estão aqui. Então aqui diz que Satanás sabe nos enganar, e ele sabe porque ele nos conhece. Então, por nos observar, por saber como nós somos, ele tem algumas ferramentas já preparadas contra nós. Depois diz que Satanás nos tenta em nosso ponto fraco. Então, aquilo que é debilidade para mim é um ponto onde ele vai tentar explorar na minha vida. Diz também que, qual é a grande mentira de Satanás? A grande mentira é ele dizer que o pecado nos fará felizes e não haverá consequências ruins. É bem o que ele fez com Adão e Eva. Ele disse que eles seriam iguais a Deus se eles comessem do fruto proibido. Eles acabaram perdendo o paraíso, perdendo a semelhança que eles já tinham com um Deus Criador. E depois eles foram condenados a andar por um mundo de dor, de sofrimento, e os dois vieram um dia a morrer. Depois aqui fala, mentiras, mentiras, mentiras. Satanás usa muitas mentiras para nos enganar. Ele tem muitos tipos de iscas para nos atrair. Então ele vai usar de diversas mentiras, diversos enganos, para que a gente caia nessas iscas dele. E aí a nossa vida vai ser roubada, vai ser destruída, ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele quiser com a nossa vida. Então nós não podemos cair nas iscas de Satanás. Bom, e quando aparece uma situação na minha vida, como eu posso saber se ela é de Deus ou não? Como é que eu vou saber se está vindo do Senhor? E aqui diz, no versículo de Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Cristo é o nosso porto seguro. Então eu vou precisar conferir se aquilo que está sendo oferecido para mim vem de Deus ou não. E eu vou conferir através da palavra, através da vida dos meus irmãos. Eu vou usar a sabedoria que existe no corpo de Cristo. Eu vou usar o discernimento do Espírito Santo para poder ver se uma coisa é boa ou não. E isso é para tudo na nossa vida. Pode ser uma situação de emprego, por exemplo. Se aquele emprego está me afastando de Jesus, eu preciso decidir por Jesus e não pelo emprego. Pode parecer estranho, mas a palavra fala para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Outra palavra diz que a gente não precisa se preocupar com o que comer, beber ou vestir, porque todas essas coisas, Deus sabe que a gente precisa de todas elas, e é Ele quem nos supre. Então, se o emprego está me afastando de Jesus, eu deixo o emprego e volto para Jesus. Porque em Jesus eu tenho tudo. Com o emprego, eu posso perder tudo. A Bíblia, a palavra de Deus e os meus irmãos, o corpo de Cristo, eles vão me ajudar a tomar as decisões importantes da minha vida. Então, se eu tenho decisões importantes a fazer de um casamento, ou de uma viagem, uma mudança de cidade, coisas que são importantes, eu preciso submeter essas coisas aos meus irmãos. Eu preciso contar a eles, pedir oração, pedir direcionamento e estar disposto a ouvir o que eles têm para falar para mim. Deus usa o corpo para também edificar o meu corpo, para falar comigo, para me trazer revelação. E a palavra dele vai nos ajudar também a ter um grande filtro. Eu vou usar a palavra de Deus. Se aquilo que está sendo apresentado para mim é diferente da palavra, eu vou seguir a palavra e não aquilo que está sendo apresentado.
Não tem como Deus falar comigo apenas e não falar pela sua palavra. Não confirmar aquilo que ele está me falando pela palavra ou até mesmo pela vida dos meus irmãos. Um versículo para meditarmos é: porque aquele que está em vocês, Jesus Cristo, é maior do que aquele que está no mundo, Satanás. 1 João 4:4. Aleluia! Então, o nosso Deus, ele é tremendo, o nosso Deus é grandioso, e se ele habita na nossa vida, nós temos poder para vencer o inimigo, para resistir a ele, e aí ele vai fugir. Toda vez que eu resisto no nome de Jesus, o inimigo foge, porque Jesus é extremamente poderoso, e só ele pode me livrar das artimanhas do diabo. Nós podemos orar para que Deus nos dê sabedoria para poder fugir de todo engano que o inimigo tenta colocar na nossa vida. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixar sua curtida, deixa o seu comentário e sua sugestão para os próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe. Esse foi nosso estudo de hoje, que você possa compartilhar essa palavra aí com aqueles que você ama, tá bom? Que Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.